Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso caminho do céu. Sou o Padre André Viana e quero acolher você mais uma vez para esse nosso momento de oração e de meditação da Palavra de Deus e dos escritos de Santa Faustina Kowalska. Eu quero pedir a você muita paciência com você. Ninguém muda do nada. Toda conversão é um processo. Às vezes você vai assistindo aos programas e até acha interessante, mas depois começa a pensar assim: ai, padre, isso é muito difícil. Ai, padre, isso é muito cansativo. Isso é muito desgastante. Tenha paciência. Tenha paciência, ou seja, é dia a dia, é luta a luta. Às vezes caímos, às vezes tropeçamos, às vezes nos cansamos, mas o importante é sempre recomeçar. O importante é insistir, o importante é perseverar. E tudo isso está muito ligado ao que celebramos hoje. Hoje celebramos Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Os apóstolos também tinham suas fraquezas, também tinham seus limites, também tinham suas imperfeições. E o mais interessante em tudo isso é que, mesmo sabendo das fraquezas e das instabilidades dos apóstolos, Jesus ainda assim os quis e ainda assim os chamou. Não é maravilhoso saber e pensar que Deus me chamou mesmo sendo tão miserável, tão pequeno e tão pobre? Só a misericórdia de Deus chamaria alguém assim como eu, chamaria assim como você. Só que esse Deus que nos chamou como nós estávamos, Ele não nos deixa do mesmo jeito. Ele envia sobre nós o seu Espírito e faz de nós criaturas fracas em criaturas fortes. Faz de nós criaturas frágeis em criaturas firmes. E então a ação do Espírito Santo nos transforma. A ação do Espírito Santo faz de nós homens e mulheres novos. Esse é o convite que eu quero fazer a você neste domingo. Não se contente com aquilo que você é. Primeiro, aceite aquilo que você é. Mas, na graça e na força do Espírito Santo, queira superar tudo isso. É claro que humanamente eu não consigo, mas na força do Espírito Santo eu posso ser uma criatura nova. Na força do Espírito Santo eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso ser bom, eu posso ser casto, eu posso ser puro. O Espírito Santo, que foi derramado sobre os apóstolos, também é derramado sobre a nossa alma. E quando nós abrimos o nosso coração a esta presença poderosa do Espírito Santo, nós nos tornamos novas criaturas e somos restaurados, vivificados pelo poder de Deus. Há uma santa chamada de Apóstola do Espírito Santo, que se chama Santa Helena Guerra. E em um dos seus textos, ela diz o seguinte: o Espírito Santo é a tua vida e tu não podes fazer nada de bom sem o auxílio do Espírito Santo. É verdade. Sem a ação, sem a ajuda, sem a presença do Espírito Santo, eu não sou capaz de fazer nada de bom, porque o Espírito Santo é a minha vida, alma da minha alma, força na minha fraqueza, firmeza na minha instabilidade. Portanto, hoje, domingo de Pentecostes, eu faço a você este convite. Abra-se à ação poderosa do Espírito Santo. Coloque-se diante do Espírito Santo com esta abertura do teu coração, com este desejo firme e sincero de não colocar limites à ação de Deus. E este Deus que nos escolheu, ainda que sejamos pequenos e pobres, Ele quer nos transformar pela força
do seu Espírito Santo. Eu quero mencionar aqui um outro exemplo interessante. Quando nós olhamos para os apóstolos, antes de Pentecostes, eles são medrosos, eles fecham as portas de medo dos judeus, eles ficam trancados, eles estão assim, assustados e amedrontados como crianças. Mas depois de Pentecostes, ninguém segura mais os apóstolos. Eles pregam, eles evangelizam, eles enfrentam todas as dificuldades, até mesmo enfrentam os próprios perseguidores e acabam sendo martirizados. Isso é uma coisa que você e eu temos que aprender. É claro, se você vai à academia e se você está forte fisicamente, tudo bem. Mas não adianta nada ser forte exteriormente e fraco interiormente. Não adianta nada ter músculos externos se interiormente você está fraco, desanimado, desmotivado. Por isso, eu e você precisamos do Espírito Santo. E o que é que devemos fazer então? Devemos clamar e pedir a ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. A minha sugestão é que você traga para a sua vida o hábito de rezar todos os dias a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Porque quando nós clamamos a ação e a presença do Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio, ele vem em nosso socorro. De tal modo que o meu e o seu coração devem ser um pequeno cenáculo onde o Espírito Santo se manifesta. É claro que cada um de nós tem dons, tem habilidades, e isso é bom, mas isso não nos pertence. Foi Deus que colocou isso dentro de nós. Quando nós colocamos as nossas habilidades e os nossos dons a serviço dos irmãos, isto é maravilhoso. Mas quando nós colocamos tudo isso na força do Espírito Santo, isto tem um resultado maravilhoso e magnífico. Um dia, um padre que eu conheço estava contando um testemunho. Ele disse assim, que um dia ele foi celebrar a Santa Missa e na hora de pregar a palavra, ele dizia que estava meio cansado, com sono, já tinha celebrado algumas missas naquele dia. E quando ele foi para a pregação da palavra, ele percebia que a coisa não ia, ou seja, que a pregação não fluía. Depois, quando terminou o dia, ele foi para casa e antes de dormir, fez o exame de consciência. E quando ele se colocou diante de Jesus para rezar, ele disse no testemunho, eu perguntei a Jesus, Jesus, por que a pregação não deu certo? Por que a pregação não fluiu? E então ele ouviu dentro do coração a voz de Jesus dizendo, porque você quis pregar sozinho. O que é pregar sozinho nesse sentido? Ele estudou a palavra, ele estudou os textos, ele sabia a parte histórica, a parte de interpretação, mas ele estava confiando muito nele. E ele mesmo disse no testemunho que ele não pediu o auxílio ao Espírito Santo. Ele quis pregar sozinho, ele quis catequizar sozinho. E qual foi o resultado disso? Uma pregação vazia, uma pregação sem vida e uma pregação sem frutos. Isso acontece na minha e na sua vida quando nós queremos fazer sozinhos, quando nós queremos viver sozinhos. É claro, você tem que se preparar, tem que estudar, tem que se dedicar, mas não se esqueça. O êxito da tua pregação, da tua vida matrimonial, da tua vida sacerdotal, vem da graça de Deus. E é necessário que nós nos coloquemos diante do Senhor para pedir o seu auxílio. Senhor, eu não sou capaz de fazer isso sozinho, venha em meu auxílio. Espírito Santo de Deus, venha me capacitar com os seus dons, com os seus carismas. Não estou falando aqui que quando nós fazemos isso, nós vamos começar a ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas. Muitas vezes é um ato puro de fé.
quando eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não percebo nada de diferente, mas pela fé eu creio que ali naquele momento o Espírito Santo está sendo derramado sobre mim. A partir disso, eu quero meditar com você um trecho do Evangelho que será proclamado nas Santas Missas deste final de semana. Trata-se do Evangelho de São João, no capítulo 20, a partir do versículo 22. Jesus entra onde os discípulos estão, eles estão com as portas fechadas porque estão com medo. E então, no versículo 22, Jesus disse assim, diz o Evangelho, depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, Jesus, sabendo que os seus apóstolos eram fracos, que os seus apóstolos eram limitados, ele envia e sopra sobre eles o Espírito Santo para que eles possam dar continuidade à missão. Talvez seja isso que Jesus está querendo dizer para você hoje. Essas provações e dificuldades que você está enfrentando e que muitas vezes tem a tentação de desistir, de abandonar, de pular fora, na verdade é porque você está tentando fazer sozinho. Coloque-se com humildade diante de Deus. Coloque-se com humildade diante do Espírito Santo e peça, Espírito Santo de Deus, vinde em meu auxílio, porque eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar. Vinde, Espírito Santo, porque eu quero ser um bom marido, uma boa esposa, um sacerdote cheio da tua presença. E quando o Senhor sopra sobre nós o seu Espírito, nós nos tornamos criaturas novas, criaturas fortalecidas, criaturas vivificadas e restauradas pelo poder de Deus. Isso também aconteceu com Santa Faustina. E aqui quero apresentar a você mais um parágrafo do Diário de Santa Faustina, agora no qual ela nos fala através do seu testemunho de uma experiência que ela teve com o Espírito Santo de Deus. Você que tem o diário, pode depois meditar e ler com calma este parágrafo, que é o número 1781. Detalhe que aqui Santa Faustina está na festa de Pentecostes. E ela escreve o seguinte pensamento: levantei-me muito mais cedo do que de costume e fui à capela, submergindo-me no amor de Deus. Antes de receber a Santa Comunhão, renovei em silêncio os meus votos religiosos. Após a Santa Comunhão, envolveu-me um inconcebível amor divino. A minha alma permanecia com o Espírito Santo, que é o mesmo Senhor que o Pai e o Filho. A sua inspiração enchia a minha alma de tamanho deleite que em vão me esforçava para, ao menos em parte, dar uma ideia do que estava vivendo o meu coração. Veja aqui como eu posso cultivar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Santa Faustina diz aqui, logo pela manhã ela se coloca diante da capela, dentro da capela, para diante do Senhor mergulhar na presença de Deus. Isso é uma coisa que eu e você devemos e podemos fazer. Se você não pode ir até a igreja, quando acordar, coloque-se diante da presença de Deus. Busque a presença de Deus. Queira estar ali diante da presença de Deus. E quando nós nos colocamos com um desejo grande diante da presença do Senhor, esta presença vai nos envolvendo, esta presença vai nos abraçando, esta presença vai tomando posse de todo o nosso ser. É claro que você não vai conseguir isso da noite para o dia. É preciso começar. E olha, eu digo para você que esse começar não é fácil. Há dias em que estamos mais motivados,
Há dias em que estamos mais desanimados, mas eu faço esse pedido a você. Não comece o seu dia sem se colocar diante de Deus para pedir, clamar e suplicar o auxílio do Espírito Santo. Porque quando você mergulha no Espírito Santo, o Espírito Santo toma posse de todo o seu ser e faz de você e de mim criaturas fracas em criaturas fortes. E aí tudo o que fizermos, faremos na força e no poder da graça de Deus. Não queira viver sozinho, não queira fazer as coisas sozinho. O Espírito Santo é a tua vida, é a tua força e é a tua paz. Peça, clame, suplique a ação poderosa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus se derrame hoje de forma muito profunda sobre o seu coração. E que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.